Bem, Plínio, eu creio que a política exterior do Brasil deve enfatizar a luta pela paz em escala mundial, a autodeterminação dos povos, os interesses comerciais do Brasil, que tem a ver com o crescimento do emprego aqui dentro, os direitos humanos e a democracia. E eu queria que você apresentasse sua avaliação a esse respeito, principalmente no que se refere à luta por direitos humanos e democracia. Olha, eu concordo com as prioridades que você coloca para a diplomacia brasileira. Mas eu gostaria de fazer uma coisa bem importante aqui. Diplomacia varia de país pequeno, país fraco, país sem força militar e país forte economicamente com força militar. O primeiro pode ter um protagonismo no processo mundial. O segundo tem que ser uma diplomacia de defesa. É quase um departamento de inteligência para saber os ataques que nós vamos receber. Por isso é que eu acho uma ingenuidade e acho uma megalomania do Lula essa história de mediar no Irã, mediar no Haiti, mediar em Honduras. Isso, no fundo, é uma mania de grandeza, porque é só ver o que aconteceu depois. Foi lá, fez o bonito, depois o americano foi e desfez tudo, um por um, o que ele fez. Um por um. De modo que diplomacia é importante as prioridades que você colocou, mas é fundamental que a gente tenha noção do nosso lugar. O Celso Furtado dizia, os brasileiros precisam entender as suas possibilidades e as suas limitações. O que é curioso é que nós, muitas vezes, não acreditamos ou supervalorizamos as nossas possibilidades e não conhecemos as nossas limitações. Isso é que é fundamental na hora de cuidar da diplomacia brasileira. É o que eu penso. Seu tempo acabou. O candidato José Serra tem direito à réplica de 1 minuto. Eu queria, inclusive, Plínio, aprofundar sobre a questão dos direitos humanos e da democracia. Na verdade, o governo brasileiro, nos últimos anos, tem se aliado, tem se aproximado muito de regimes ditatoriais, como o do Irã, que perseguem mulheres, maltratam as mulheres, que enforcam opositores políticos, que prendem jornalistas até penas de 16 anos e, inclusive, que claramente estão na corrida pela bomba atômica. São países que não têm nada a ver conosco e que é muito ruim o Brasil aparecer dando apoio a eles. Quer dizer, ultimamente, de repente, parece que nós nos tornamos amigos, o que nem é verdade do ponto de vista da população, de ditaduras que nada tem a ver conosco. Temos carinho e amizades por elas. Esse é um equívoco. E há também uma certa inércia no comércio exterior. O Brasil ainda tem, no final, em 2010, a mesma fatia que tinha do comércio internacional há 10 anos. Candidato Plínio Arruda tem direito à tréplica de 1 minuto. Mas eu não concordo, de jeito nenhum. Eu acho o seguinte, nós temos relações com os Estados Unidos, que é país para criar mais problema com os direitos humanos que os Estados Unidos? Nós temos. E que história é essa? Que história é essa de você achar o seguinte, o Irã não pode ter bomba atômica? Não, ninguém pode ter bomba atômica. Mas se os Estados Unidos têm bomba atômica, se Israel tem bomba atômica, o Irã tem direito de ter bomba atômica. Nós precisamos parar com essa hipocrisia, Na verdade, está aí uma coisa que o Lula não errou, é de falar bem do Irã e dizer que ele tem esse direito. E tem mesmo. E eu queria, aproveitar isso, que estou falando para o Brasil inteiro. Nós precisamos começar a ser mais verdadeiros. Os Estados Unidos é um país ditatorial e nós temos relações com eles. Por que não com o Irã? Muito bem, eu pediria à plateia que se abstenha de manifestação durante o pronunciamento dos candidatos. Por favor. Ô Serra, os tucanos governam São Paulo há 14 anos e 30% dos meninos não sabem ler, não sabem escrever. Ora, como é que você pode se apresentar candidato a presidente da República com esse recorde, com esse desempenho péssimo no setor da educação? É uma coisa que realmente me surpreende muito. Plínio, acho a tua pergunta oportuna. É importante levantarmos aqui esse tipo de questão.
Primeiro, deixa eu falar. São Paulo, por todos os indicadores existentes, não é o caso de eu entrar aqui, mas o faria se fosse necessário, tem o melhor padrão educacional entre os estados brasileiros, hoje, inclusive devido a melhoras nos últimos anos. Segundo, este padrão, a meu ver, ainda é muito insuficiente, mas muito mesmo, em nenhum momento eu saí contando vantagem disso. Apenas em termos relativos, o Estado foi melhor, está indo melhor. O que nós estamos fazendo? Por exemplo, colocando 2 professoras por sala de aula no primeiro ano, que é o ano da alfabetização. E isso funcionou. Funcionou, inclusive, na prefeitura, onde os índices de alfabetização dos alunos subiram, aumentaram pelo menos 2 vezes, graças a isso. É uma professora titular, uma professora auxiliar, que é uma estudante universitária de pedagogia, que ganha uma bolsa para fazer isso. Isso tem funcionado muito bem. Além de todo o programa Ler e Escrever, com material para os alunos estudarem, guias para os professores. E eu mesmo, Plínio, como prefeito e como governador, fui dar aula nas escolas, na 4ª série do ensino fundamental, de muitas escolas, aula com começo, meio e fim, para sentir bem a realidade. A essência é melhorar o aprendizado na sala de aula. Tempo esgotado, o candidato Plínio Sampaio tem 1 minuto para comentar. Você não deve ser um bom professor, não, porque não deu resultado. Hein? Você não deve ser um bom professor, porque não deu resultado. Está tudo analfabeto lá. Agora, Serra, o problema é o seguinte. Para resolver, precisa jogar 10% do PIB, do gasto do PIB em educação. O Fernando Henrique vetou 7%. O Lula matreiramente manteve o veto. A pergunta é, você se compromete com o povo brasileiro, se for eleito presidente, de elevar o gasto em educação para que ele atinja 10%? Porque isso de dar aula, botar 2 professores, isso é tudo melhorismo. Isso não resolve. O que resolve é recurso, professor bem pago, e cá entre nós, os professores têm um conceito terrível de você, terrível, que falam comigo. Faltam empregos suficientes, ou seja, oferta de empregos, apesar de tudo o que está acontecendo. Por outro lado, a estimativa é de que tem entre 300 e 500 mil pessoas que poderiam assumir um posto de trabalho, mas não estão preparados, qualificados para isso. E eu tenho uma proposta para o Brasil sobre isso e queria que você avaliasse. Qual é a sua a esse respeito? Olha, Zé, ensino técnico, ensino tecnológico, ensino primário, ensino secundário, tudo isso precisa de dinheiro, tudo isso precisa de recurso e respeito ao professor. Os professores se queixam demais de que esse negócio que você inventou, de dar mérito para professor, na verdade é um bicho, que nem bicho de jogador de futebol. Você ganha se produzir. Isso está errado. O professor tem que ser valorizado na sua qualidade de professor. De modo que é o seguinte, aqui é um compromisso, 10% do PIB para a educação ou ensino técnico, ensino tecnológico, não vai sair do papel. Vamos fazer 300 escolas. Bom, são necessárias 1.500 escolas, porque aqui se diz sempre o que vai fazer, mas não se diz o que é necessário. E, sem isso, a primeira cifra não tem o menor sentido. Ela não tem significado. De modo que é óbvio que um governo do PSOL vai cuidar do ensino tecnológico e vai cuidar do ensino técnico, mas vai dar 10% do PIB para a educação. Eu quero ver se o seu governo se compromete com isso. Olha, Plínio, eu acho que dá para fazer, dá para melhorar muito, expandir muito o ensino técnico e tecnológico. E é o futuro para os jovens. O ensino técnico de 1 ano e meio, para quem está no ensino médio, dá para expandir muito. Em São Paulo, como governador, eu encontrei 70 e poucos mil alunos. Estou deixando, no final deste governo, mais de 170 mil vagas. Quer dizer, aumentou 2,5 vezes. Ensino público, de graça, 1 ano e meio. De cada 5 formados, 4 conseguem emprego
logo. E aí pode, inclusive, cursar a universidade em seguida. E eu vou criar, no Brasil, mais 1 milhão de vagas novas no ensino público, gratuito, técnico. Ao mesmo tempo, o ensino de tecnólogo, as faculdades de tecnologia. Em São Paulo tinha 26 e eu dupliquei para mais de 52, inclusive. São 3 anos de alta especialização. Isto ajuda muito o país e a juventude. O candidato Plínio tem 1 minuto de tréplica. É o mesmo problema. Quer dizer, vai fazer 170 mil. Quantas eram necessárias? Essa é que é a pergunta. A pergunta é saber a seguinte: se você aí no seu bairro, que está nos assistindo, se você tem escola técnica, se você tem centro tecnológico, porque é muito fácil falar, mas se não tiver recursos, e se não enfrentar a burguesia brasileira, se não enfrentar o capitalismo brasileiro, se não enfrentar os ricos para poder botar 10% do PIB na educação, está fazendo uma melhorazinha, está caindo o sepulcro. Essa é que é a verdade. Então, eu queria dizer a vocês, realmente, vocês têm que exigir do governo que bote dinheiro de verdade na educação do país. Serra, no Brasil, quem paga imposto é o pobre. O imposto representa quase a metade da renda de quem ganha até menos de 2 salários mínimos. Dinheiro do imposto que vai para o pagamento do juros da dívida, para a Bolsa Banqueiro. O que você propõe para mudar isso? Porque é fundamental que isto seja corrigido. Olha, este é um problema real, você tem razão. O pobre mesmo, paga o dobro com proporção da renda do que uma pessoa rica. O que nós temos que fazer é uma mudança do ponto de vista da incidência dos tributos. É preciso aliviar os tributos sobre os impostos, tributos, sobre, por exemplo, a alimentação, que pesa muito no conjunto das despesas de uma família de menores recursos. Pesa muito mais que para uma família mais rica. Segundo, Plínio, nós temos que combater a sonegação. Por quê? Porque quem paga imposto no Brasil hoje paga o dobro do que deveria, porque tem uma metade que não paga. Então, é meio óbvio que quem paga acaba pagando mais. Então, nós temos que ter um sistema muito mais moderno, automatizado, informatizado, para que, inclusive, a gente possa fazer no Brasil o que nós fizemos em São Paulo, que é a nota fiscal paulista. O que é? Você vai no varejo, compra e tem direito a ter de volta para o seu bolso, você que está me escutando, tem de volta para o seu bolso 30% do imposto que o varejo pagou. Ou seja, você tem uma devolução. Isso está funcionando no caso do Estado de São Paulo, até para a gente que mora nos outros lugares, que compra lá. E vai funcionar também para o resto do Brasil, porque eu vou fazer a nota fiscal brasileira, que é a devolução de 30% do imposto no varejo das compras para quem comprou, ou seja, para o consumidor. Candidato. Então, eu acho que você vai concordar com um compromisso com o povo brasileiro. Você está na frente da televisão, pode concordar. Elevar o imposto dos ricos a 45% e zerar o ICMS. Aliás, o zerar o ICMS não é invenção do PSOL, é proposta do Sindifisco, dos auditores, mostrando que, se zerar o ICMS, total, não tem prejuízo, na verdade, para a Receita. Aí sim, você vai ter dinheiro para dar 10% para a educação, 10% do PIB para a saúde. Fora daí, são todas melhorias. Melhorista é daqui para lá. Resolver é daqui para cá. E isso é que é fundamental para que você controle e veja em quem você vai votar.